O programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes em maior profundidade. E a nossa entrevistada é a doutora Mariângela Hungria, itapetiningana, pesquisadora da Embrapa e que recebeu o prêmio mais importante do mundo na área da agricultura e da segurança alimentar. Doutora Mariângela, quero agradecer a gentileza de participar do nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, eu que quero agradecer, né? Sempre um super prazer atender os colegas da terrinha querida, né? Então, e Mariângela, nós estamos aqui no estúdio também com o Luiz Persson. Ele é empresário e ele também é formado no curso de agronegócio aqui da FATEC de Itapetininga e é mestrado também em agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas. E o Luiz Leitão, que é engenheiro agrônomo, aqui extensionista da CAT de Itapetininga. E o Luiz Leitão vai começar fazendo a primeira pergunta para você. Boa tarde, doutora Mariângela. Primeiramente, eu queria dizer para a senhora da minha satisfação, porque eu assisti ontem o programa Telescópio e eu vi assim, o seu currículo, né, e fiquei sabendo que a senhora é formada nos anos 70 na Exalc. Inclusive, eu vi o Décio Lobo lá. Quando eu estava na Exalc, quando eu entrei na Exalc, o Décio Lobo estava no último ano. Então, eu saí em 78 de lá. E a senhora estava por lá. Por então não precisa me chamar de senhora, né, Luiz? Porque eu sou só bicha, eu me formei em 79, então eu sou só bicha. Bom, então muito obrigado, Mariângela, por essa liberdade aí. Fica mais gostoso de conversar. Bom, então a minha pergunta... assim, primeiramente, eu queria dizer que eu fiquei muito impressionado, né, com tudo aquilo que a senhora falou, tá? Você, né? Me impressionou muito e eu já sou teu fã, viu? Agora, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: o Brasil ele é pioneiro e líder no uso de bioinsumos, principalmente pelo trabalho da Embrapa, né? E tanto é que nós temos um dispositivo legal que é o decreto 10.375, né, de 26 de maio de 2020, que instituiu o Programa Nacional de Bioinsumos. E ele criou, inclusive, um conselho estratégico para o assunto, né? E existe também o projeto de lei 658 de 2021, que não sabemos em que pé que está, né? Eu não tive tempo de consultar se ele ainda tramita no Congresso ou se ele já foi aprovado. E este projeto de lei, ele faz regulamentações importantíssimas sobre a produção nacional de bioinsumos, sobre a redução dos custos de produção e principalmente sobre a independência dos nossos produtores quanto à questão da dolarização do custo de produção dos insumos, né? Isto porque o Brasil não tem independência tecnológica na área de produção de insumos químicos. Então, com certeza, você, Mariângela, é uma das grandes responsáveis pela necessidade da criação dessas leis, né? E eu gostaria de um comentário seu a esse respeito para que a gente possa esclarecer assim os nossos ouvintes aqui do Controvérsia. Então, Luiz, a gente teve um marco muito importante que foi esse decreto, né, de 2020, que instituiu, né, várias ações do governo que iriam fomentar o uso de bioinsumos. Daí, a partir desse decreto, então, o que aconteceu? Foram 3 coisas, desde 2020, que estimularam muito, muito, muito o uso dos biológicos. Primeiro, esse decreto. Daí veio a pandemia e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O absurdo é que nós temos um país totalmente dependente da agricultura, tanto para a alimentação da sua população, como para ter divisas de exportação, e a indústria foi desmantelada, sabe? Porque até uns anos atrás a gente importava 60% do que a gente precisava.
hoje está em 85% de todo fertilizante que a gente precisa, ele vem importação. Como é que pode um país que depende da agricultura precisar importar 85%? E a gente importa grande parte da Rússia e da Ucrânia, então criou um caos, assim, sabe? Todos os agricultores, como você deve ter presenciado aí na região, ficaram apavorados, como é que eu vou produzir, não tem fertilizantes. E a gente eu trabalho há 40 anos, né, com os biológicos, mostrando as vantagens, tudo isso, e a gente vinha num crescente a cada ano de adoção dos biológicos. Só que daí o que aconteceu? O marketing dos químicos é muito maior do que o marketing dos biológicos e infinitamente maior do que o marketing de pesquisa. Então, o que aconteceu? Vários agricultores que a gente falava, olha, funciona, mas o marketing do químico falava, não, você não vai ter alta produção, não vai ter alta produção. E daí, como eles resolveram arriscar, entendeu? Porque começou a falta de fertilizantes. E eles testaram os biológicos e viram que era verdade o que a pesquisa falava, e passou, então, desde então, um aumento assim, na adoção dos biológicos fantásticos. Agora, o decreto não é lei, né? Então, foram submetidos 2 projetos de lei, né? Esse 658 e um outro que era do Jacques Wagner, que tramitaram no Congresso, no Senado, e, na verdade, já virou lei lá, né, a 15.070, que foi dia 23 de dezembro do ano passado. Só que daí, o que aconteceu? A parte da regulamentação, que é o que realmente importa, agora está em discussão. Ela foi sancionada em dezembro, porque senão alguns produtores que produziam um insumo próprio ficariam na ilegalidade. Então, ela foi sancionada, mas a regulamentação mesmo não foi. E isso aí eu posso falar que para mim trouxe foi uma grande decepção para mim. Por que decepção? Porque eu nunca tinha participado ativamente em coisas relacionadas ao legislativo. E nós, como Embrapa, e eu como pesquisadora, que sou líder de um outro projeto, fui chamada para participar ativamente. Então, eu fui ao Congresso, fui ao Senado, dei não sei quantas palestras, fui ao Ministério Público, fui tudo, e nós da Embrapa, né, que é uma instituição super séria, e que realmente só quer o bem do agricultor, nós saímos com, na verdade, no fim, a gente acabou só com 3 coisas que a gente achava que era fundamental colocar na lei. 3 coisas, sabe? Que era a origem dos micro-organismos que iam ser usados, que realmente teriam que ser indicados pela pesquisa que eram seguros e eficientes, um cadastro mínimo de quem está produzindo, para a gente saber o que está produzindo, e responsabilidade técnica, né? Nós somos aqui profissionais e sabemos que a gente tem que ter responsabilidade pelo que a gente faz. E foram quase 4 anos intensivos de muita apresentação, dado científico e tudo isso. E no fim, nenhuma foi incluída. Então, porque na verdade essa foi uma dura realidade que eu aprendi, sabe? Que a ciência é pouco ouvida no legislativo, vencem ali são interesses políticos. Mas a gente chora, né? Lava o rosto, levanta no dia seguinte. Eu jurei que nunca mais ia participar de nada, mas a gente não pode fazer isso, né? Então agora a gente está tentando trabalhar na regulamentação para ver se continua nessa coisa tão linda. Porque uma coisa nós somos líderes, nós somos o máximo, nós somos os melhores do mundo, mas isso não vem de um mês, 1 ano, 2 anos. Vem aí de décadas de pesquisa séria que a gente faz. E a gente sempre trabalhou muito junto a pesquisa, o desenvolvimento industrial, a extensão, o Ministério da Agricultura. Então, nós temos a melhor legislação hoje do mundo, sabe? O pessoal fala assim, os Estados Unidos você compra lá, você não sabe o que compra, não tem que registrar, não fala, uma concentração mais baixa, nada. Não, aqui o agricultor está super seguro. E a gente não pode perder isso por interesse de poucos. Antes,
Edmundo, será que permite eu fazer, emendar uma outra perguntinha Claro, para a Ângela, Maria Ângela, antes do Persson fazer a dele? Porque isso que a senhora falou, Maria Ângela, tem uma preocupação também dos extensionistas da CAT aqui na região, né? Nós temos empresas aqui na cidade que produzem bioinsumos, tem uma outra em Ribeirão Preto que também é nacional, produz, e eles têm uma dificuldade tremenda para registrar os produtos, e a gente vê no rol dos registros do mapa uma infinidade de bactérias e fungos registrados pelas multinacionais, pelo capital estrangeiro. Então, onde é que está essa independência tecnológica em vista dessa apropriação, né? Das multinacionais nessa pesquisa, inclusive. Não sei como é que a senhora... Não, ó, Luiz, na verdade, isso aí foi uma parte da propaganda dos que não queriam que se colocasse estirpes que eram validados pela pesquisa. Na verdade, tem muitas multinacionais produzindo, mas esses micro-organismos são todos saídos da pesquisa brasileira, são todos, a super maioria, agora que começaram a entrar, justamente com a aprovação da lei, começou a entrar um ou outro micro-organismos do exterior, mas eu falo para você que realmente eles têm que passar por tantos testes, tantas coisas que não, e olha, tanto não é verdade que o que acontece? Nós aqui somos banco de germoplasma oficial do Ministério da Agricultura aqui para bactérias por inoculante. Nós damos para todo mundo, qualquer CNPJ que pede aqui, a gente fornece ao custo de produção, entende? É R$ 1.500 a bactéria que ele pode produzir inoculante o ano inteiro, é o mesmo preço para qualquer um, se for um produção própria ou se for um de indústria, porque é o custo de manutenção de uma coleção de cultura, que é caríssimo, você tem que ter a pessoa, você tem que produzir os liofilizados para dar. Então, essa coisa de multinacional dominando, inclusive na minha área dos inoculantes, nem tinha multinacional, entende? Eram todas empresas nacionais. Agora que com esse estouro estão vindo multinacionais, eu vejo que muitas multinacionais estão vindo, mas na verdade elas nem querem investir em pesquisa, elas estão vindo para dizer que tem no portfólio algum biológico. Elas estão comprando pequenas empresas, comprando startups, para dizer que tem alguma coisa nos biológicos, porque hoje em dia pega mal você não falar que não tem alguma coisa de biológicos. Mas a indústria nacional está super fortalecida, está indo muito bem, e eu posso falar, por exemplo, que eu conheço empresas de biológicos do mundo inteiro, todos os continentes, e as brasileiras, nossa, olha, tem brasileiras incríveis, de um nível tecnológico de produção muito, muito maior do que o que eu vejo lá no exterior. A gente tem que ter orgulho dessas empresas de biológicos nacionais e ficar torcendo para elas não serem vendidas, né? Persson. Bom, doutora Maria Ângela, boa tarde. Dizer que é um privilégio poder participar de um bate-papo tão descontraído com uma pessoa de tamanha envergadura. E também dizer que o meu mestrado na Getúlio Vargas é uma parceria com a Embrapa e com a Exalc. Então, de alguma maneira, temos uma ligação aí acadêmica. É lógico que a minha é muito mais singela. Mas, enfim... Desculpa. Falando do potencial, né, que você citou, vou tratá-la por você, que você citou em relação à potência, né, que o Brasil é no setor agro, tanto na questão da segurança alimentar interna, como principalmente na obtenção de divisas e para o desenvolvimento do país, um colega seu, Eurípides Malavolta, lá da Exalc, ele define a agricultura como a arte de modificar os ecossistemas em termos biológicos, em termos econômicos, sem causar danos irreversíveis. E em 2008, o eco-socioeconomista já falecido também, Ignacy Sachs, ele é o primeiro a cunhar o termo biocivilização. E ele diz que, com o nível atual de conhecimento biológico, isso lá em 2008 já, com o nível atual de conhecimento biológico, é possível a criação de uma biocivilização de alto rendimento. E essa é uma expressão que
você usa na sua entrevista que eu li lá para a BBC. Então, a minha pergunta é o seguinte, assim, pensando no Brasil muito além da porteira, a bioeconomia é o caminho para o país se tornar uma nação desenvolvida definitivamente, e trazendo esse paralelo, essa mesma análise para a nossa região aqui de Itapetininga, que tem grande potencial, grande volume de terras, enfim, é um Brasil dentro do Brasil. Então, ó, a bioeconomia, hoje em dia, está sendo muito mais usado esse termo no sentido de explorar coisas que nós temos e que nós não exploramos. Por exemplo, se fala muito da Amazônia, né? Mas a gente não tem nem o estudo da cadeia de produção do principal peixe da Amazônia. Então, a bioeconomia tem se referido muito mais a todo esse potencial que a gente tem, mesmo de mel, né, que agora a gente está vendo tanta coisa com mel, de frutas que não são exploradas, de espécies da Amazônia, da própria biodiversidade, como uma fonte de renda que pode ser, olha, a estimativa, porque o Brasil, é estimado que o Brasil tem de 20% a 25% de toda a biodiversidade do mundo, mas que bem menos que 1% é hoje explorado. Então, olha aí o potencial que a gente tem dessa bioeconomia. Agora, no caso aqui especificamente que eu trabalho, né, que resultou até nesse prêmio, a gente trabalha com biológicos na agricultura, e esses biológicos a gente acha que tem um potencial enorme, porque a gente não conhece praticamente zero da biodiversidade do solo do Brasil, é muito pouco. Então, nós podemos aplicar muito a bioeconomia de micro-organismos dos nossos solos para virar produtos fantásticos para a agricultura. Eu gosto muito eu sou apaixonada por microbiologia, né? E desde que eu cheguei aqui na Embrapa Soja, em 1991, eu coleto muitas bactérias em todos os ecossistemas, tudo. Hoje a gente tem uma coleção aqui de quase 5.000 micro-organismos, e eu falo assim, gente, aqui pode estar a solução para todos os problemas da agricultura nos próximos séculos, porque os micro-organismos têm potencial para tudo, para novos medicamentos, novos produtos para a agricultura, tudo. Então, eu acho que uma bioeconomia baseada na biodiversidade de micro-organismos do solo brasileiro, essa aí pode ser de uma riqueza. E essa riqueza, ela é estimada, eu já vi estimativas de trilhões de dólares, tá? Porque o Brasil representa 20% a 25% de toda a biodiversidade do mundo. E aí é muito interessante aí você completando, falar do Malavolta, né? O Malavolta foi meu professor. Na época que ele foi meu professor, foi professor do mestrado, e ele orientava pessoas muito ligadas a mim. Ele mandava os recadinhos, ele era muito químico, e ele mandava recadinhos que eu estava perdendo meu tempo, sabe? Que isso aí não ia dar em nada, que biológicos não dava em nada, e eu só falava, tá bom, obrigada. Daí eu fui aluna dele no mestrado e ficava assim, falava, nossa, por que esse homem não gosta dos biológicos? E foi tão legal, porque depois eu já profissional, trabalhando aqui na Embrapa Soja, acho que devia ser no final dos anos 90, eu fui no dia de campo, lá no Mato Grosso, e que ele estava lá também, e daí eu tive a oportunidade de ver que ele já tinha mudado bem, que ele estava bem acreditando já nos biológicos, e achei muito legal essa mudança, porque o verdadeiro cientista, o verdadeiro pesquisador, ele é uma metamorfose ambulante, tá? Porque a ciência evolui, os conceitos evoluem, e aquele que realmente não é arrogante, ele vai em frente mudando os conceitos, porque as coisas vão mudando. Bacana, muito obrigado. Então,
Então, Maria, então veja bem, isso que você está falando, né, da resistência lá do Malavolta, mas veja a sua dedicação, né, de uma vida inteira que já rendeu frutos aí na economia brasileira, através da redução dos adubos nitrogenados na cultura da soja, né? Nós vimos ontem eu vi ontem no programa que a senhora deu entrevista aqui, o Telescópio, a infinidade, né? A quantidade de recurso que o Brasil economizou, né? Nesses últimos anos, com a soja, principalmente. E aí a gente vê também outras bactérias do milho, do próprio feijão, né? E aí, então, eu gostaria de ampliar um pouco essa discussão com a senhora, porque eu sei que o seu prêmio foi com base nos inoculantes, né? Que é utilizado na soja, né? Que os rizóbios lá e tal. Eu queria, assim, que a senhora nos falasse qual que seria, assim, uma previsibilidade do uso de outros micro-organismos, né? Do tipo... O que o pessoal está usando aqui, como a senhora falou mesmo, que o pessoal está usando muito, e eu constato isso aqui no meu dia a dia, principalmente na fruticultura e na produção de hortaliças, da agricultura familiar. Eles usam muito, muito mesmo, estão entrando bastante nesse uso de micro-organismos para controle de doenças, de pragas, para fortalecimento da planta, né? Para fazer com que a planta tenha mais resistência e tudo mais. Como é que a senhora vê isso no futuro próximo, né? A gente vai realmente conseguir usar uma quantidade significativa desses insumos, né? Os bioinsumos, principalmente na produção de fruta e hortaliça, onde estão os médios e os pequenos agricultores, que são, na nossa região, 80% do número de propriedades, né? É importantíssimo, então. Então, eu queria que você, assim, como é que está a pesquisa? Ela está avançando? Sabe por que eu pergunto isso? Porque nós fizemos vários testes aqui, por exemplo, na cultura do figo. O produtor deixou de aplicar químico por, assim, quase 6 meses. Mas quando vem uma condição de clima muito favorável, por exemplo, para a ferrugem, as bactérias não conseguiram segurar a doença. E aí o produtor perdeu aquele time. Então, a gente está percebendo que, por enquanto, os defensivos, ou agrotóxicos, como queiram, químicos, ainda tem que fazer parte do sistema de produção, porque não está bem estudado todo esse efeito, né, desses micro-organismos no controle de doenças, de pragas, no fortalecimento de plantas. Mas aí, eu queria que você me falasse como é que está essa perspectiva, né, no Brasil. Ó, nós temos duas classes principais desses biológicos, né? Então, essa que é a que eu trabalho, que é desses promotores do crescimento de planta, fixação de nitrogênio e tudo, que como produto comercial é classificado como inoculantes ainda. E essa outra classe que você falou, que é o do biocontrole, do controle biológico. Eu não sou especialista nessa área, né, mas eu acompanho, tenho os colegas daqui, então, e também acompanho a indústria, e posso falar para você que hoje a parte de controle biológico é muito maior do que a parte nossa, de promotores de crescimento de plantas. Então, hoje, é bem maior, tá? Então, o volume de vendas, de número de produtos, e o crescimento está muito grande. E o que eu sei é que tem determinadas coisas, por exemplo, nematóide, que não existem soluções químicas, que os biológicos, então, são muito importantes, porque eles são a única solução. Então, eu vejo aqui que a gente tem um manejo integrado de pragas, que o uso de controle biológico, ele requer mais trabalho e atenção, mas que ele realmente vale a pena, mas que nem eu falei, eu tenho aqui a prática para a soja. Então, eles fazem assim estudos que eu acho que é realmente aqueles que são muito importantes e que instituição pública, né, que acaba fazendo, que é tipo série de 10 anos. Então, todos eles são imbatíveis de mostrar que em séries de 10 anos, o biológico ele sai mais vantajoso economicamente e acaba controlando melhor. Desculpa.
Agora, quais os problemas? Você realmente, quando você usa um químico, você vai passando, vai cair, que nem de insetos, os insetos vão caindo, o controle é muito imediato, mas ele é só naquele tempo, né? O biológico, ele demora um pouco para acontecer, mas ele se prorroga a longo prazo. E o que eu acho, hoje, por exemplo, pergunta para mim, biológico pode substituir o fertilizante químico? Falo, não, nem vejo assim, conhecimento hoje para um biológico poder substituir totalmente o químico. Então, o que eu acho é que você deve ter equilíbrio e cada vez é mais importante a ação como de vocês extensionistas para monitorar e verificar com o agricultor que hora entrar com o biológico, que hora entra com o químico. Pessoal. Bom, eu tenho uma pergunta que é relacionada um pouco até a minha condição, né? Porque eu estou deficiente visual há 15 anos, eu não nasci cego, eu sei da realidade que é o preconceito e o impacto que isso causa na nossa vida pessoal e profissional. E eu sei que a causa da mulher é um assunto que lhe é muito caro. E o ano passado, há exatamente um ano, no dia 22 de maio de 2024, você esteve aqui em Itapetininga palestrando num evento chamado Quarto Dia do Agricultor de Itapetininga e região. O tema da sua palestra era as novidades biológicas para a cultura de milho e soja, e teve também uma palestra sobre sistemas de plantio direto de hortaliças, que também trabalhava essa questão da biologia do solo, enfim, toda essa integração com processos mais naturais. Mas o que me chamou a atenção nessa palestra foi a sua fala, que você estava muito emocionada e, entre aspas, um pouco nervosa, porque nos seus 40 anos de experiência, né, de carreira, era a primeira vez que você era convidada a palestrar na sua cidade natal. Então, indo um pouco nessa linha do preconceito e do dito popular que santo de casa não faz milagre, eu queria entender um pouco assim, essa questão da mulher dentro da agricultura. Você fala bastante em todo o preconceito, a dificuldade que você encontrou ao longo da sua carreira, porque você entrou para a agricultura numa época em que era um universo essencialmente masculino. Mas isso, vamos dizer, lhe deu até mais força, mas passado tantos anos, com todo o seu reconhecimento, né, tanto em nível nacional como internacional, e também pertencendo a uma instituição que é referência internacional em termos de pesquisa agropecuária, se essa questão do preconceito ainda é uma objeção, vamos dizer, de primeira grandeza para o desenvolvimento da pesquisa, particularmente pesquisas produzidas por mulheres, ou se passados todas essas conquistas, se isso já pode ser considerado, vamos dizer, um empecilho, mas de segunda, terceira importância. Não, então vamos por parte. Primeiro, Itapetininga. Não, você sabe que nunca ter sido convidado a Itapetininga, eu acho que é uma questão de oportunidade, sabe? E daí foi tão incrível e foi tão maravilhoso. E eu gosto, porque na verdade, o que acontece? Nascer, eu nasci em São Paulo. Minha mãe estava em Itapetininga, ela tinha uma gravidez de alto risco, começou a sentir as dores do parto um mês antes de eu nascer, ficou apavorada, tomou o trem, foi para a maternidade de São Paulo, nasci, pegou na hora e voltou. Era uma tristeza que eu tinha no meu coração, e inclusive essa ida que eu fui para Itapetininga, daí resultou lá na movimentação, e eu ganhei o título de cidadã de Itapetininga. Então agora pode falar que eu sou da cidade, né? Então foi maravilhoso e eu amo a cidade.
Meus avós foram as pessoas mais incríveis da minha vida, eu gosto da minha família, então sou muito ligada, acho que realmente não tinha ido por causa de falta de oportunidade, às vezes não precisava do que eu sabia para falar. Mas daí eu falei que queria ir sempre. Mas eu fiquei muito nervosa porque quando você. Primeiro que as pessoas acham piada, mas não é piada. Eu fico nervosa antes de cada palestra. É a medida. Agora, depois desse prêmio, eu acho que não vou mais conseguir dar palestra, porque a responsabilidade é tão grande, você sabe que você não pode falhar, né? E que as pessoas esperam muito de você. E eu preparo cada palestra que eu dou, eu cronometro tudo, eu levo muito a sério, porque a gente trabalha meses, anos, e às vezes tem 10, 15 minutos para mostrar aquilo. Então, a gente tem que mostrar direito, né? Então, isso aí em relação ao Tapetininga. Agora, preconceito, eu posso falar para você que eu sofri todo tipo de preconceito que você possa imaginar. Porque eu era mulher, numa época que a agronomia era extremamente masculina, e não só masculina não é problema, o problema é ser machista, né? Porque eu era mãe e tenho uma filha especial e não podia assumir vários compromissos por causa disso, e as pessoas sempre viam assim, não, eu nem consegui estágio na faculdade, eu tinha que trabalhar para sustentar a família, mas eu nem consegui estágio, porque eu chegava, a pessoa falava assim, não, tem filho? Não, de jeito nenhum. Quando sabia que tinha filho especial, menos ainda, sabe? E as pessoas, e eu acho assim, que a gente se fortalece dessas coisas. E hoje, eu até analisando, eu vejo assim, por causa da deficiência da minha filha, e que às vezes tinha épocas muito difíceis, eu não podia viajar muito, eu cancelava minhas eu não aceitava viajar, né? Então, eu poderia falar, ai, que drama da minha vida, não posso nesse congresso no exterior que me chamaram, mas não, o que eu parei e pensei, não, tudo bem, eu não posso viajar, não posso ir convidam. Eu gosto muito de estar em eventos, falar com agricultores, mas não posso. Tudo bem, o que eu vou fazer? Eu gosto de escrever, então eu vou me concentrar. Nas épocas que eu não posso viajar, eu vou escrever muito, eu vou escrever artigo científico, livro, capítulo de livro. E o que resultou isso? E que certamente também contribuiu para ganhar o prêmio. Hoje, você pega lá na listagem das pessoas de ciência agronômica que mais tem citação, a número 1 sou eu. E por que eu estou lá? Porque por causa da deficiência da minha filha que eu quis ficar com ela nas horas difíceis e não quis viajar. Então, você sabe, o lance, eu acho assim, é você nunca achar num preconceito. Chegava o homem e falava, você é mulher, não vai ir no campo, não vai fazer isso. Eu ia lá e ia no campo, entendeu? Então, o melhor jeito de você vencer o preconceito, se é uma limitação, é você falar, tudo bem, eu não posso fazer isso, e você é maior prova do que isso. Eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer aquilo tão bem, que vai superar essa parte que eu não pude fazer. Ou se tem o preconceito, você vai lá, mostra que você é melhor do que aquele que está achando que você não vai fazer porque você é uma mulher, ou você está velha, ou você tem uma deficiência. Não. Muito bom. Maria Ângela, naquela prévia que nós encaminhamos para você, né? Você viu que eu tinha mencionado lá o César Martins, né? Não sei se você chegou a ler. O César Martins é um jovem aí que está fazendo doutorado na Exalc, nessa área de microbiologia, e ele tem uma empresa aqui chamada AgroSilos, né? E ele mandou uma pergunta para a senhora e para você, e eu gostaria de fazer essa pergunta, que é bem dentro disso que você estava comentando com o Persson aí. Então, aqui a pergunta do César Martins é a seguinte: que conselho, ele falou senhora, né? A senhora daria para jovens, especialmente mulheres, que desejam seguir a carreira na ciência e contribuir para a agricultura sustentável? Então, olha, eu acho assim, né, que até esse próprio prêmio foi, eu falo que foi por persistência, resiliência e resistência. Eu acho que isso que eles deram, porque que nem eu falei, de uma época que biológicos era zero e todo mundo falou que eu nunca ia ter futuro nenhum,
e que eu estava acabando com a minha vida e que não foi fácil isso, porque no começo da carreira você está com todo o gás, você quer fazer as coisas, é difícil você ir por um caminho que as pessoas falam que não tem futuro, que você não vai dar em nada, né? Mas o que eu acho é que tudo que a gente faz porque realmente acredita e tem confiança e tenta fazer bem feito, só essas coisas dão felicidade para a gente. Então, é claro, a gente precisa pagar as contas, eu sempre tive, me certifiquei de que eu tinha um emprego que podia pagar as contas, mas que era importante pagar as contas e ser feliz, entendeu? Naquilo que eu estava escolhendo. Então, o conselho que eu dou é que realmente ser feliz e fazer aquilo que você gosta. E para quem está na área da microbiologia, nossa, hoje você pergunta para mim qual o maior fator limitante que tem para os biológicos no Brasil, sem piscar de olhos, eu falo recursos humanos. O negócio estourou e não tem gente qualificada. Por quê? Porque, por exemplo, as indústrias de químicos, todas as indústrias de fertilizante, liga aqui toda semana. Vou entrar nisso do biológicos, vou montar uma fábrica. Até monta lá, mas não tem gente para levar. Porque a formação de alguém que trabalha com químico é totalmente diferente da formação de alguém que trabalha com biológico. E se formar em algo que trabalha biológico não é coisa de um mês, tá? Eu sou também professora aqui da pós-graduação em microbiologia e biotecnologia da Universidade Estadual de Londrina, e eu falo, um bom profissional, por exemplo, da área de microbiologia, que pode lidar também com processo, com fermentação, 2 anos, entendeu? Para ter uma pessoa bem qualificada. Então, eu acho assim, quem está nessa área, como ele que escreveu, nossa, não tenha dúvida. Aqui no laboratório eu estou com falta de aluno, porque entra, sai, empresa leva, empresa leva. E é interessante isso, sabe? Porque nos primeiros anos da minha carreira, os alunos que eu formava iam todos para o setor público. Nos últimos 15 anos, não tem mais concurso, né? Nenhum foi para o setor público, todos para o setor privado. Mas o importante é que todos que vieram para cá vieram porque gostavam e queriam seguir aquilo. Então, esse é o conselho: façam aquilo que vocês vão ser felizes para o resto da vida, porque para trabalhar todos os dias na vida, você tem que fazer algo que vai te deixar feliz, né? Maria Ângela, isso que você está falando é uma coisa interessante, porque não é só o profissional, o produtor também tem que mudar o paradigma de pensamento dele, porque eles estão acostumados assim, tem o produto na prateleira, surgiu um problema, vai lá e usa. O microbiológico, de forma geral, não é assim, né? Ele é um trabalho sistêmico, né? É um trabalho que é como se fosse um processo e tem que ser tudo preventivo, no caso dos biológicos, para fortalecer a planta, né? Aqueles que produzem fito-hormônios e tal e tudo mais, e vai ter uma planta mais sadia, não é dessa forma que se pensa. Então, a nossa dificuldade está sendo mudar a cabeça do produtor também, né? Tem os consultores que pensavam dessa forma química, já estão, alguns na fruticultura estão mudando, principalmente na Temóia aqui, que é Itapetininga e região, a Sorocaba é referência nacional na produção da Temóia, né? E o pessoal entrou muito firme nessa área de uso dos biológicos. Então é interessante, é todo um processo mesmo. Não é fácil trabalhar mudar a cabeça do produtor, viu? E Luiz, você sabe o que eu acho interessante? Eu falo uma coisa que eu acho que a agricultura do futuro é feminina, sabe? E não é que é de mulheres, porque eu acho que os homens podem ter um lado feminino. O que eu entendo por feminina ou masculina? Porque eu vejo muito, né? Depois de 40 anos, né, falando com agricultor, conheço bastante, você também conhece. O que eu vejo assim, quando eu chego para os homens, é muito assim, fronteira, abrir fronteira, produzir, que nem você falou, dá um problema, corre lá para a venda, pega o que está na prateleira e tal. Eu vejo uma personalidade realmente dos homens assim. Das mulheres, eu já vejo elas mais preocupadas com manter a saúde do solo, saber o que é dar resistência nas plantas. Elas
tem mais paciência para entender a parte de controle biológico, de uso dos inoculantes. Um dia até teve uma situação que eu achei tão representativa disso. A gente estava aqui no dia de campo e meu colega aqui, Marco Antônio, e eu, a gente estava na estação, né, dos biológicos. Então, a gente daí dá aquela explicação e vem as pessoas perguntar. E veio uma agricultora perguntar para mim e ela falou assim: ai, olha, eu gostei, eu realmente quero me aprofundar nisso nos biológicos e vim aqui cheio de dúvida. Ai, daí eu deixei lá meu marido brincando com os drones para ele não me atrapalhar, porque eu quero saber dos produtos biológicos. Então, esse lado de cuidar da sustentabilidade, de procurar entender de tudo que eu falo que é uma agricultura feminina. Então, eu acho assim, os homens vão ter que desenvolver mais esse lado feminino da agricultura para ter sustentabilidade, né? Porque, que nem você falou, é difícil, né? Surge um problema, o cara vai lá, pega na prateleira e pronto, não procura entender o problema. Biológico, é isso que eu falei, você vai lá num inseticida químico, você vai passando o trator, vai vendo os bichinhos pulando para fora, morrendo. O biológico, você vai passar, vai dar o efeito 5, 6 dias depois, mas ele vai durar 30, 40 dias e não vai durar só 5 dias, que nem o químico. Então, é toda uma mudança que não é fácil, mas eles vão ter que aprender a mudar, né? Porque é muito mais econômico também. Posso fazer mais uma? Fazer só um segundo. Maria Ângela, queria aproveitar que você falasse sobre os desafios dos pesquisadores da pesquisa no Brasil e em função, né, da importância, né, como essas pesquisas que você faz que podem trazer desenvolvimento econômico e, inclusive, ajudar no combate à fome no mundo. Exato. Olha, não é fácil fazer pesquisa, e o que as pessoas precisam entender é que é pesquisa pública, porque a gente tem temas que só a pesquisa pública pode resolver, assim como o Luiz lá, que está lá na extensão, a extensão pública, entendeu? Que está hoje limitante aqui nesse país. Porque o público não tem um interesse próprio, o público tem o interesse do país, do agricultor. Eu trabalho muito, por exemplo, vejo muito consultores privados, eles têm o interesse ali por trás o interesse econômico, e é claro, eles também dependem daquilo, então eles não são isentos para dar sempre a informação correta. E nós da pesquisa, a gente faz pesquisa em coisas que o setor público jamais investiria. Por exemplo, meu próprio exemplo, quem que investiria 40 anos numa pesquisa de biológicos, que hoje, só na cultura da soja, dá para o país uma economia de 25 bilhões de dólares por ano, mas que investiu numa época que todo mundo falava que não tinha nenhum futuro, entendeu? Quem que do setor privado investiria em plantio, de desenvolvimento de plantio direto? Foi uma coisa que hoje está aí na maioria, que salvou os nossos solos da degradação, entendeu? Que é o sucesso da nossa agricultura. Quem investiria em desenvolver uma integração lavoura, pecuária, floresta? Então, para isso, a pesquisa pública, tá? Serve e ela deve ser valorizada, e infelizmente ela é muito massacrada na própria Embrapa. A gente vive tendo críticas que falam, imagina, a Embrapa dá prejuízo para o país, porque pega lá que a gente não tem lucro de dinheiro, mas a gente tem uma coisa chamada balanço social, que a gente estima, e o desse ano deu, para cada R$1 investido na Embrapa, a gente retornou 25 para a sociedade, não é para o bolso, entendeu? Então, a gente não tem lucro na empresa de dinheiro, porque a gente não vende nada. A gente faz pesquisa, faz tecnologias. Então, é preciso conscientizar. A mesma coisa a extensão. A extensão, se for ver, dá prejuízo, porque não tem lucro. Então, precisamos ter uma valorização disso, que é a riqueza desse país. É a pesquisa,
e a extensão agropecuária são riquezas nossas que precisam ser valorizadas. Triste ver o sucateamento, né, do serviço de extensão e do serviço de pesquisa no Brasil. E a gente vê que essa questão da privatização, dependendo do caso, está na contramão da história, né? Está na contramão do que é, vamos dizer assim, legitimamente racional, né? E alguns setores necessariamente, como ela disse, né, precisam do envolvimento do poder público, porque senão inviabiliza. Posso fazer mais sem uma? contar com a importância para trazer o conhecimento, que nem na nossa região, Maria Ângela, que 80% dos produtores são considerados de Familiares. médios e pequenos, né? De produtores familiares e que podem utilizar essa tecnologia da Embrapa, né? A importância do trabalho de vocês, para o Brasil, para a maioria da população, né? O Persson tem mais uma pergunta, Persson? Sim, é justamente nessa linha que você está falando. Eu só queria fazer um comentário, quer dizer, essa sua afirmação, né, essa frase de que o futuro da agricultura é feminino, muito interessante, porque a descoberta da agricultura também é um crédito feminino, né? Há 10, 12 mil anos atrás foram as mulheres, através da observação, que descobriram a agricultura. Então, muito interessante essa questão. Mas o que eu queria falar, assim, como você mesmo disse, sempre que fala nos insumos biológicos, a gente pensa no grande negócio, né? Principalmente no negócio exportador. Então, como você disse, a soja, 40 milhões de hectares, uma economia anual de em torno de 25 bilhões de dólares. Mas, até um pesquisador do IAPAR, né, do Paraná, o Ademir Calegari, ele fala que o agro brasileiro ele precisa de menos produtos e mais processos. E ele também trabalha nessa linha da manejo integrado de pragas, a rotação de culturas, adubação verde, enfim, toda essa parte sistêmica e de processos naturais mais ligados realmente à biotecnologia. Agora, essa tecnologia, ela também é absolutamente possível de ser aplicada para pequenos produtores, né? Quer dizer, o próprio, na palestra lá do ano passado, o manejo, o sistema de plantio direto de hortaliças trabalhava justamente com essa questão da melhoria das condições biológicas do solo. Isso é bastante divulgado também, ou isso está mais focado realmente no grande negócio de grande escala? Não. Qual é a nossa limitação? Aqui no Paraná, a gente também tem propriedades, a maioria médios e pequenos. E a gente tem uma parceria muito, que eu amo de paixão aqui entre a Embrapa Soja e era a Emater, né? Agora a Emater e o IAPAR se uniram, é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Então, esse trabalho já tem 7 anos e a gente vai para agricultores de, no máximo, 50 hectares, soja, né? Porque é da Embrapa Soja, que tenham soja, mas no máximo em 50 hectares, todos pequenos, e a gente tem feito os trabalhos de inoculação, né? Então, com essas bactérias que a gente trabalha, e também com manejo integrado de praga. E muito, muito legal. Daí a gente faz os dias de campo, tudo. Nós fizemos um balanço ali quando terminou os 5 anos, e eram quase 3.300 agricultores que nós atendemos. E para eles, assim, explicando o dia de campo, mostrando os nódulos nas raízes, tudo. E olha, deu assim. 97%, 98% dos agricultores tiveram ganhos de produtividade usando aquilo. E o ganho médio foi de $111 por hectare, o que para um agricultor pequeno é muito, muito significativo. Então, eu até falo assim que a vida me presenteou nessa possibilidade de fazer uma linha de pesquisa que serve tanto pequenos quanto grandes. Então,
ela funciona igual em 1 hectare ou ela funciona igual em 100 mil hectares. Qual que é a limitação hoje? A limitação é a própria indústria, e não é multinacional, tá? Só é a indústria nacional também, porque é o lucro, lucro, lucro. Então, as embalagens são grandes, a gente chega nas indústrias e fala, olha, o agricultor tem no máximo 50 hectares, vamos fazer uma embalagem pequena? Não, quer fazer tudo grande, porque a embalagem custa caro. Eu falo, não, faz uma embalagem mais barata, ele não vai se incomodar. Não, mas então não existe quase produtos no tamanho que o pequeno agricultor precisa. E, ademais, vendas. Claro, o cara prefere lá o vendedor lá da empresa ir lá numa fazenda que o cara tem 100 mil hectares do que ele ter que visitar lá agricultor por agricultor que tenha 50 hectares. Então, tentando ver se a gente muda essa situação, nós aqui da Embrapa Soja fizemos, né? Esse ano a gente lançou o primeiro produto, a gente está tentando um novo modelo, que é apoiar e desenvolver produto biológico junto com uma cooperativa. Nós temos aqui a Copavel, que é para ver se a gente consegue quebrar isso e atender pequenos agricultores. Então, a tecnologia, o processo em si funcionam, tanto o controle biológico como esses micro-organismos para a gente, para todo mundo, é maravilhoso. O problema que a gente tem é primeiro, acesso da extensão, porque a extensão, que nem o Luiz falou hoje, está numa situação bastante crítica, com pouca gente para atender todos esses agricultores, e os pequenos precisam de muita informação, e dos pequenos agricultores acesso a produtos que eles possam usar compatíveis com o tamanho da fazenda deles. Muito bom. Leitão, vamos para a última rodada aqui, que o nosso tempo já está acabando. Leitão. Então, aí, para tentar fechar, não sei se fechamos ou não, mas o César mandou mais uma pergunta aqui que eu achei interessante. E aí ele pergunta o seguinte: na sua opinião, que tipos de incentivos ou políticas públicas seriam fundamentais para transformar cidades como Itapetininga em polos de inovação em biotecnologia agrícola? Ele está falando, com certeza, pela inserção dele, da empresa dele na cidade. A empresa dele já é o primeiro exemplo que ele pode multiplicar. Itapetininga tem uma situação super privilegiada, é perto de São Paulo, é perto de Campinas, né, que hoje ainda... Eu não sabia, uma antiga colega aqui do MAPA escreveu que hoje Campinas é o maior, né, de recebimento, exportação de cargas, o maior aeroporto, eu não sabia disso, esqueci lá o termo que ela usou. Então, tem uma posição, esse não é longe de Santos, né, se for o caso de exportação, mas hoje em dia o que a gente vê é que tem que investir em coisas agregadas, sabe? Porque realmente essa coisa de só grãos, é complicado, a gente tem que agregar valor a essas coisas que elas valem muito mais, né? Não é a mesma coisa assim, tipo, agora o frango, né, tá aí 28 dias de quarentena, mas tipo, a soja é um valor, agora você transformar a soja em frango já fica outro valor. E, no caso, eu acho assim que nós podemos realmente ser grandes exportadores de produtos biológicos. Tá? É um mercado muito pouco explorado. Eu estou vendo agora com esse boom aqui no Brasil, me procuram, olha, a gente está aqui, nós somos estação quarentenária aqui de produtos que vêm do exterior, desde da Espanha, da Austrália, dos Estados Unidos, trazendo coisa para cá, aquele marketing, assim, a gente analisa, são produtos horríveis, sabe? Então, nós que sabemos produzir coisas boas, vamos realmente fazer um marketing, uma vitrine nisso. Por sinal, eu vi, na semana que vem, a Apex está lançando aí, fazendo um lançamento junto com a Crop Life de bioinsumos, eu acredito que seja para estimular a exportação. Então, nesse campo que você está, eu acho que está com tudo, tá? Só cuida, treina recursos humanos que estão faltando e paga bem para não perder para os concorrentes, tá?
Eu acho que estou satisfeito, acho que é um privilégio. O interessante é que toda essa fala final da Mariângela corrobora aquilo que você, Edmundo, está capitaneando, que a gente trabalhar o desenvolvimento, o estudo das cadeias produtivas, onde é que estão os gargalos e oportunidades, e ela reforçou aqueles pontos todos que nós falamos das vantagens comparativas e vantagens competitivas de Itapetininga. Então, vamos ver se com uma autoridade de renome internacional batendo nessa tecla, se nós conseguimos ser mais ouvidos daqui para frente. Aqui, santo de casa é o que faz milagre, né? Sensacional. É o que faz... Pois é, Mariângela, antes de você fazer as considerações finais, nós falamos muito do agro aqui, né, e do desenvolvimento, que é a vocação da nossa região, né, e que falta aí agregar valor, falta uma indústria de transformação, né, muitos casos aí que a gente tem, né, numa outra oportunidade vamos convidá-la, tem a questão do mel aqui que está sendo produzido também, que é um produto importante, mas o nosso tempo está acabando e eu quero deixar você à vontade aí para as suas considerações finais. Primeiro, o dia que eu for receber aí pessoalmente o título de cidadã, quero que vocês vão lá, né? Vai ser... Nossa, eu estou muito feliz de ser... E quero receber, o que eu falei, eu sou muito materialista nessas coisas, sabe? Eu quero pegar para daí ninguém mais tira de mim, tá? Então, foi uma coisa que me deixou muito emocionada, isso, porque realmente Itapetininga é muito importante para mim, tá? É a minha infância, minhas raízes, minha formação, e acho que Itapetininga está indo para o mundo, tá? Porque sempre sai que eu sou de Itapetininga, então eu já vi até lá no exterior, então vamos aproveitar isso para fazer aí umas exportações, uns produtos de alta qualidade, conseguir colocar. Eu sou muito grata por tudo que Itapetininga me deu, a minha formação nos primeiros anos de escola, a família maravilhosa que eu tive, meus avós, minha mãe, minha avó e minha mãe foram professores do Peixoto Gomide, meu avô inspetor aí da Escola de Comércio, então é com muita alegria que eu falo qualquer coisa de Londrina e estou nesse prêmio sempre. Às vezes tudo que a gente fala para o jornalista, né, eles selecionam lá, não falam, mas sempre cito essa cidade do meu coração. Muito bem, e com certeza estaremos no seu prêmio, né? Agradecendo sempre a sua gentileza, sempre atendendo muito bem a gente, e futuramente vamos te chamar novamente. Infelizmente, eu vou encerrar o nosso programa agradecendo a audiência dos nossos telespectadores. Obrigado.